Pessoal, meu nome é Flávio, vou iniciar aqui a apresentação do Tech Challenge 5 para o curso IA para Devs. Meu nome é Flávio Tamaki e eu vou começar a apresentação aqui explicando um pouco do sistema aqui que foi solicitado, né? Então, assim, a solicitação era criar um sistema em back-end capaz de receber diagramas de arquitetura, né? Ou imagem ou PDF, processá-los com alguma IA e gerar algum relatório técnico identificando os riscos e arquiteturas e recomendações, né? Então eu tenho aqui onde está salvo o projeto, né? Ele está todo no GitHub. Eu vou colocar ele, fazer a atualização dele no GitHub e vou começar aqui pela introdução do projeto. Bom, como foi solicitado, o projeto ele está todo em microserviços, né? Então a gente tem vários serviços aqui que para cumprir a função que ele precisa cumprir, né? Aqui a gente tem também alguns arquivos com o que foi solicitado. Esse arquivo aqui é a arquitetura do sistema, que tá documentado aqui, né? O jeito que ele está funcionando, basicamente. Né? Tem o fluxo de funcionamento. Né? O resumo é o seguinte, né? Os microserviços ele tem aqui uma API que a gente consegue fazer o upload dos arquivos de PDF, ele envia para IA de forma assíncrona, né? A gente está usando aqui o Cloud, e após ele enviar, ele processa e retorna para o usuário o, todo o detalhamento do que ele foi analisado pela LLM, né? Aqui, já tem aqui o Doc Compose com as imagens prontas aqui, né? Então, é possível qualquer um rodar esse mesmo sistema, né? Utilizando aqui o Docker. Eu estou utilizando o Docker Desktop por motivos de conveniência, então não fui para Kubernetes, justamente por ser um pouco mais simples. E aqui nós temos todas as imagens e os microserviços que vão rodar aqui numa stack só, né? Então aqui eu subindo a stack, eu vou dar aqui um Docker Compose Up para poder ler a minha stack e começar a subir os serviços, né? Aqui demonstrando que como eu estou utilizando o Docker Desktop, então ele está subindo os serviços aqui, né? Então já subiu aqui os serviços, já está rodando, né? Eu estou usando o Unicorn para fazer a parte web, tá? Então, aqui, por exemplo, já subiu, os serviços já estão todos já estão todos ups, né? A gente tem aqui essa URL que a gente consegue basicamente fazer todas as operações por aqui, né? É tudo que a gente precisa, a gente faz pelo Swagger, né? Que está sendo implementado aqui. E aqui basicamente temos a execução para saber se o API Gateway está funcionando, né? Que é justamente o coração da aplicação aqui. Então a gente consegue ver aqui que ele está com status OK, né? Ele aceita aqui a nossa requisição, então aqui está tudo certo. Todos os outros serviços aqui estão rodando. E aqui, por exemplo, a gente tem um serviço aqui que é uma API para a gente poder colocar o arquivo que a gente precisa para fazer a análise, né? Então eu vou escolher aqui um arquivo que eu tenho. Deixa eu pegar ele aqui. Esse arquivo basicamente é uma visão de arquitetura, né, que isso aqui foi pego na internet. Então tem aqui uma visão da arquitetura. Eu transformei aqui em PDF só para manter um padrão. Então aqui eu vou escolher ele. Então eu escolho o PDF, vou dar um abrir aqui e vou dar um executar. Ao executar, ele de forma assíncrona, ele já manda ele sai da API Gateway, ele manda para a parte de processamento, dizendo que aqui o status é recebido. E aqui a gente também tem um endpoint para poder consultar como está o status da requisição, né? Pelo ID a gente consegue ver, por exemplo, aqui que ele tem um endpoint para verificar o status da requisição. Então, se eu colocar aqui executar, ele vai dizer que está em processamento, né? Ele está processando o arquivo netflix.pdf e está fazendo o processamento. Aqui no caso ele está enviando para a API da Cloud, né? A API da Cloud ela vai fazer o processamento. Enquanto ele processa, aqui é como o projeto está estruturado, né? Então, como são microserviços, a gente tem aqui
Cada uma dessas pastas aqui é um microserviço, né? E ele tem o seu próprio Dockerfile, tá? Que é basicamente o Dockerfile que ele usa no Docker Compose final. É que ele faz todo o update, instala todos os pacotes que ele precisa para poder, a imagem já está certinha para ele poder utilizar. Então temos aqui o API Gateway, temos o Processing Service, que ele vai justamente processar a nossa requisição. O Reporting Service, desculpa, Report Service é justamente o que mostra o, o, o status da requisição que a gente fez, né? E o serviço de upload que a gente tem aqui para ele poder assincronicamente pegar o arquivo e começar a processar, tá? A gente tem, como eu falei, tem um arquivo de arquitetura aqui também, que ele tem um resumo do que foi feito, tá? Então, totalmente em microserviço. E aqui o Docker Compose com as imagens, caso precise rodar no ambiente. Então, aqui olhando novamente através do serviço de report, a gente executa de novo e a gente vê que ele já está analisado, né? Então, ele já enviou através do nosso serviço aqui de Processing Service, né? Ele já enviou para o cloud poder analisar. Então, aqui a gente consegue pegar o ID dele, fazer aqui o endpoint. No Swagger ele está juntando todos os endpoints, claro, né? Então, aqui nós temos aqui um endpoint só para poder ver o que ele foi analisado, que ele traz a resposta da análise feita. E aqui a gente consegue ver o que realmente foi analisado aqui. A gente executando aqui, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar aqui a resposta da análise da LLM, né? Então, a LLM ela tem um guardrails aqui que eu deixei explícito o que ela precisava fazer, com base no PDF que ela recebe. E para ela não viajar muito, né? Então a gente deixou aqui algumas diretrizes para a LLM, para saber qual é realmente a função dela. E aqui ela volta com as informações que a gente precisa, né? Então, ele separa em vários componentes, né? Ele identificou o front-end, o app, o admin panel, que é justamente do desenho. Deixa eu pegar aqui o desenho novamente, que a gente estava discutindo, que é um desenho que foi pego na internet, que é uma arquitetura aqui que alguém criou. Isso, inclusive, foi do LinkedIn isso daqui. Alguém criou essa arquitetura e a gente consegue analisar ela através da LLM. Então aqui ele consegue identificar os meus microserviços e tudo mais. E no final ele vai voltar com uma parte importante aqui. Você vê que ele identifica tudo, né? Ele usou o Computer Vision, né, e várias outras funções que a LLM possui, que ela é bem completa, claro. E aí ele traz no final aqui os riscos, né, os problemas e também o sumário aqui, né? Então, ó, ele já identificou vários riscos que ele pode ter. E o sumário aqui, é uma arquitetura apresenta baseada em microserviços, Spring Cloud, utilizando Netflix Eureka para serviços para Service Discover, né? Então, aqui a LLM analisou o PDF que a gente enviou, ele traz os tópicos aqui, né, com os riscos, os possíveis problemas que ele pode ter, e aqui ele faz uma análise completa da arquitetura que a gente passou. Então, aqui esse é amarra o ponto final do nosso sistema aqui, né? Que basicamente são microserviços rodados em Docker Desktop, né? Estão rodando aqui. E esse serviço do Docker Desktop ele faz isso que a gente viu. Em resumo, verificar a saúde do sistema. Ele tem uma API para fazer o upload do arquivo que você quer fazer. Ele tem bancos de dados que ele está usando os bancos de dados, o RabbitMQ, desculpa, não banco de dados RabbitMQ, ele está usando o RabbitMQ como fila de serviço, né, para fazer as filas, gerenciar as filas e os pipelines, e ele tem um banco de dados para cada uma desses endpoints aqui, né, tanto a parte de análise quanto a parte de resposta, né. Então ele tem um banco de dados para cada um que estão nas imagens aqui.
Então aqui o resumo do projeto é esse, ele tem a API para a saúde, ele tem a API que você consegue postar o seu documento para análise da LLM. Aqui você consegue ver o status, né? Nesse caso aqui, ó, ele já foi analisado, né? A hora que ele criou, a hora que ele fez finalizou, o nome do arquivo e no final a gente tem aqui uma API para poder receber a análise feita pela LLM, né? Com todas as suas diretrizes para que ele cumpra o que ele foi designado a cumprir. Bom, basicamente esse é o projeto. Quem precisar rodar ele localmente, os arquivos já vão estar atualizados no GitHub. E eu agradeço e tenha uma boa noite.